Olá, eu sou Célia Santana e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a curricularização da extensão. É algo bem simples, ao modo de dizer, mas é algo que precisa ser cumprido. Então, nós resolvemos que vamos dar alguns detalhes para vocês. Tá? Para quem que são essas informações primeiro? Para todos os alunos que começaram o curso superior agora em 2023. Então, não é para aluno que começou em outro termo, em outro ano. A questão da extensão universitária, ela é 10% da sua carga horária. O que significa isso? Se você tem um curso de 2.800 horas, você tem que fazer 280 horas de extensão do decorrer do curso. Né? Mas é necessário fazer, não tem como a gente ficar sem fazer isso. É como fazer estágio, como fazer atividade complementar. Né? A curricularização, o que é essa questão da curricularização? Ela foi incluída na matriz curricular. Então, enquanto eu estou fazendo o curso, eu faço a extensão porque ela está dentro da matriz curricular. Se eu sair, ou melhor, se eu deixar de fazer, eu não completei o curso. Então, isso é importante estar muito claro na cabecinha de todo mundo, né? Nós temos que fazer. E isso vem de uma ligação entre pesquisa, extensão e ensino. Então, faz parte do curso de vocês. Tá? Todo mundo deve fazer extensão? Sim. Todos os alunos que começaram o curso a partir de 2023 têm que fazer. E se a gente não completar a carga horária, você não conclui o curso. Mas, pessoal, tem vantagem de fazer essa questão da extensão. Né? Não é só uma situação é uma obrigação pelo MEC, não é só isso. Apesar de ser uma obrigação pelo MEC, por uma questão da resolução número 7 de 2018, inclusive, era para começar essa curricularização da extensão no ano de 2020. E aí, por conta da pandemia, passaram para 2023. Mas é algo que traz vantagens para o aluno. O aluno passa a ter um aprendizado, uma contextualização do seu aprendizado. O que ele aprende teoricamente na faculdade, ele leva para a prática. É mais uma oportunidade de levar isso para a prática. Além de estágio, para os cursos que têm estágio, além de atividade complementar para cursos que tem. E ele tem mais outra coisa muito legal. Ele passa a levar o seu conhecimento para a comunidade. Isso é ótimo, porque conhecimento só tem valor se a gente contribui com alguém, se a gente leva o conhecimento que nós temos. E é uma oportunidade que os alunos têm de levar o seu conhecimento para a comunidade. Isso é muito legal, vocês acham? Acho que é muito interessante, vale a pena. Aí, pessoal, a questão da extensão tem algo que a gente tem que estar atento. A extensão, para que ela tenha valor, tem que ter 3 figuras, que é o aluno, o professor e a comunidade. Essa comunidade a gente pode lembrar de escola, de empresa, de ONG, qualquer instituição. Mas, por exemplo, se eu tiver só aluno e professor, não é extensão. Se eu tiver só aluno e comunidade, não é extensão. Eu preciso das 3 figuras. Então, isso é importante vocês gravarem, guardarem para vocês, porque é assim que a gente vai fazer. Como é que o Nivem vai operacionalizar isso? Então, veja bem, é uma resolução do MEC que cada faculdade tem autonomia para estar operacionalizando isso. Mas existem todos os procedimentos porque há necessidade de documentação disso. Então, quem vai estar responsável para receber a questão de documentação é o NAPEX, o Núcleo de Apoio à Pesquisa. Né? Logo eu vou passar para vocês o endereço eletrônico, mas quem quiser ser pessoalmente fica na sala 12. A gente tem horário livre aberto à tarde e à noite. Bom, o aluno deve procurar um professor ou o coordenador de curso vai indicar um professor responsável por essa questão da extensão. Tendo esse professor, você deve procurar uma instituição. Depois eu conto alguns exemplos que teve o semestre passado, que às vezes a pessoa não fez especificamente numa instituição. Mas se você fizer numa instituição, é importante que você documente. Então, por exemplo, eu vou fazer na escola A. Eu procuro a escola A, combine quais são as atividades que ela precisa, o que eu posso levar de conhecimento a ela. Firma um documento. Se você precisar de um documento do Univem, é só passar no NAPEX, manda e-mail, não precisa ir pessoalmente. Pode mandar um e-mail, a gente providencia esse documento para você levar na instituição. É interessante ter esse documento para que de repente você não prepare todo o seu trabalho, o seu material e quando chegue lá a instituição não tenha interesse. Por isso que é importante a gente entrar em contato antes com a instituição,
combinar como vai ser, qual vai ser o horário, o que vai ser feito, porque a instituição, os profissionais da instituição também podem ajudar. O semestre passado teve uns alunos da Administração e Ciências Contábeis que fizeram uma horta. Na verdade, o trabalho deles era planejar a horta. Eles queriam estar trabalhando a questão do planejar, do organizar, e eles foram numa escola, planejaram, fizeram todo o planejamento de como fazer a horta e depois acabaram ajudando a fazer a horta mesmo, puseram a mão na massa. Então, mas o que eles fizeram? Eles escolheram essa escola, foram lá, conversaram com o diretor, né, fizeram a documentação. E o interessante é que eles tiveram a contribuição da diretora, tiveram contribuição do engenheiro que trabalhava lá, os alunos foram envolvidos, as crianças foram envolvidas, porque eles fizeram, planejar a horta, começaram a fazer a horta, mas eles queriam a sustentabilidade no trabalho. Então, eles terminaram aquela parte deles e continuaram. E aí, para divulgar isso, eles acabaram abrindo o Instagram, eles acabaram abrindo um WhatsApp específico, então eles foram envolvendo toda essa situação. Então, por isso que é importante a instituição estar sabendo, ter claro, porque ela também contribui. Então, é uma troca de saberes entre estudantes e a sociedade. Bom, a outra atividade que vocês têm que fazer é preencher uma proposta. Existe um formulário próprio que está no site do Univem, na aba do NAPEX, extensão. Então você entra lá, tem todo um formulário que você deve preencher, esse formulário. Depois você pode encaminhar esse já preenchido para o e-mail extensão@univem.edu.br ou para o napex@univem.edu.br. Eu estou falando que pode enviar pelo e-mail, porque não há necessidade de você ir pessoalmente. Tudo a gente pode fazer online, seja para aluno presencial ou seja para aluno na modalidade EAD. É mais tranquilo, é mais prático, né? Quando você mandar isso para o NAPEX ou para o e-mail de extensão, essa tua proposta vai ser analisada pelo NAPEX, depois vai ser assinada pelo coordenador de curso, depois vai ser aprovada pelos departamentos necessários. E você, aluno, vai receber uma resposta, que a sua proposta foi aprovada, né? É necessário que tenha essa documentação, porque é através disso que a gente prova que você fez. Sendo aprovado isso, essa proposta, você começa a exercer as suas atividades. Então, você vai começar a fazer o seu trabalho, né? Como vai estar desenvolvendo em situação assim. Eu vou detalhar mais, mas já lembrando de começo, tudo que você fizer, ele tem que ser documentado, porque a gente tem que ter evidências que foi feito o trabalho. Porque o professor não vai lá com você, né? Então, eu preciso que você, o regulamento necessita que você comprove que você fez. Então, você pode usar fotos, você pode usar vídeo, você pode usar depoimento, declarações. Só tenha cuidado com fotos de criança. Não tire foto de criança. E foto de adultos, se de repente você vai publicar em Instagram, em Face ou qualquer rede, peça uma autorização para a pessoa para que você não venha a ter problemas de estar publicando fotos das pessoas que não lhe autorizaram, não teve uma autorização. Bom, depois que você fez todo o seu projeto, toda a sua ação, você tem que fazer um relatório de mensuração. O que é esse relatório de mensuração? É você dizer se você atingiu o objetivo. Lembra que tudo que é administrável tem que ser mensurável. Então, se eu estou criando uma proposta de trabalho, estou executando o trabalho, há necessidade de eu mensurar isso, dizer se eu consegui o resultado. E aí, eu vou estar dizendo o que a gente atingiu, o que nós conquistamos, qual foi o aprendizado. Você tem liberdade de escrever. Claro que também tem um formulário para ser preenchido. Nesse relatório de mensuração, aí você vai mandar anexo as fotos, vídeos, links, tudo. Também pode ser tudo por e-mail, nada precisa ser presencial. Você não precisa imprimir nada, não precisa trazer nada em papel, pode ser tudo eletronicamente. Tá? Temos um modelo de projeto. O modelo do projeto, ele diz o seguinte, ele tem que ter uma identificação, o título do projeto ou o nome do projeto, né? Qual é o nome que você está dando, por exemplo, palestra para crianças da escola tal, o nome de professor envolvido, ou um professor ou professores,
porque tem situação que pode ter mais de um professor, isso depende muito do coordenador do seu curso, depende muito da situação que você está fazendo. A propósito, pode ser aluno de um curso, pode ser aluno de mais de um curso, não há problema nenhum. Tem que ser alunos do Univem. Eu quero colocar administração e pedagogia sem problemas, né? Não tem problema. Então você vai colocar o título do projeto, o professor ou professores envolvido, o nome de todos os alunos, o RA, o curso e a etapa. Então, por exemplo, nós começamos o ano passado, foi o pessoal da primeira etapa. Agora a gente vai estar fazendo com etapa 2, por exemplo, mas não vou dizer especificamente de que etapa é, porque tem alunos do IAD que têm etapas diferentes. Lembre só o seguinte, começou o curso em 2023, você sabe o que você tem que fazer e você vai dizer a etapa que você está. Dessa proposta, você vai escrever o público-alvo da extensão, ou seja, é crianças, ou adolescente, ou é escola A, ou é igreja B, ou é empresa C, tem que ficar claro qual é a instituição. A propósito, semestre passado teve uma empresa que não quis se identificar. Então, nós colocamos, na hora de dizer o nome da instituição, nós colocamos que a organização não quis se identificar, mas um dos gerentes se identificou, assinou os documentos, tudo, só não queria que ficasse o nome da empresa. Se isso acontecer também, não há problema nenhum, né? Pode ser uma situação. E aí, depois, em seguida, você vai colocar o período, ou seja, quando começa e quando termina. Eu posso fazer uma proposta para 6 meses, para um semestre? Posso. Posso fazer para 2 semestres, para 3 semestres? Pode. Só tem um detalhe, a cada final de semestre você tem que fazer um relatório de mensuração para informar como é que está. Pode ser que teu projeto tenha acabado no final do semestre, aí você sabe que no outro semestre você vai começar outro, e pode ser que você queira fazer por um ano, mas no final do ano, no meio do semestre, né, numa metade do semestre que você estiver, você vai informar qual é a questão do resultado que tem no seu trabalho. Eu falei num semestre, ou meio de semestre, mas lembre bem a modalidade do curso que você é, porque eu estou falando para alunos de modalidades tanto presencial como remoto. Então, existe uma diferença aí da situação. Então, esteja atento a isso, tá? Mas é o seguinte, eu fiz por um semestre, terminado o semestre, eu tenho que fazer um relatório de mensuração. Dentro dessa proposta, a gente vai fazer uma introdução. Nessa introdução, eu vou descrever quais foram os problemas que eu observei na organização, né? Porque é interessante, pessoal, que a gente faça um trabalho, que a gente leve conhecimento para a instituição, mas que esse conhecimento vá contribuir com eles, né? Que contribua conosco, quanto aluno, que contribua também com a comunidade, com a empresa, com a escola, com a ONG, que seja o que for a instituição. Então, eu faço uma introdução nessa proposta. Depois eu coloco o objetivo da proposta, né? Um objetivo geral, um objetivo específico. No objetivo específico, eu posso ter como dos objetivos cumprir a carga horária da extensão universitária, e o outro vai estar relacionado, claro, ao tema que você está escrevendo. Depois eu venho uma justificativa, por que você está fazendo esse trabalho, que vantagens vai ter esse trabalho, você está baseado em alguma legislação, em alguma bibliografia, quanto isso pode contribuir para a instituição, quanto isso pode contribuir para você. Enfim, faça uma justificativa que quem lê verifique que esse trabalho que você está fazendo, que esse conhecimento que você está levando vai causar impacto para a instituição e para você, né? Ainda dentro da proposta, a gente tem a metodologia, quais são os métodos que você vai utilizar, se você vai usar pesquisa, se você vai usar uma palestra, enfim, qual a metodologia que você vai estar usando. Se você vai ter um plano de emergência para algumas situações. Sempre o professor que estiver acompanhando, ele pode te dar mais detalhes. Mas digamos também que você queira mais algumas informações, o NAPEX também está à disposição, né? Tanto eu como o Vinícius, a gente pode atender vocês presencial ou como à distância, a gente pode orientar a hora que vocês quiserem. O item seguinte, nós vamos falar das atividades que vão ser desenvolvidas. Primeira atividade que você vai estar desenvolvendo é escrever a proposta, né?
Segunda atividade que você vai estar desenvolvendo é verificando se você vai procurar uma instituição ou se de repente você vai fazer algo remoto. Por exemplo, um parêntese, o semestre passado teve alunos desenvolveram jogos, por exemplo, para a criança aprender matemática de maneira mais lúdica. É um conhecimento que eles levaram para a criança e vale como extensão, porque eles procuraram a escola, verificaram a necessidade, criaram um jogo, que é da área deles, da área de tecnologia, criaram um jogo e levaram para as crianças isso para usarem. Aí eles documentaram, pegaram a declaração de crianças, pegaram a declaração dos diretores, tiraram foto e inclusive entregaram o jogo, a cópia do jogo para a gente colocar nos arquivos. Então veja, existem várias opções para eu fazer o trabalho, né? Então eu contei um exemplo de uma coisa que era só um planejamento, só uma orientação e de repente colocaram a mão na massa, que foi a horta, que está até hoje, eles estão publicando aí no Instagram. E também tem alguma coisa que foi feita totalmente online, remoto, e que também surtiu efeito, né? Então a gente tem que sempre lembrar o nosso objetivo. O nosso objetivo é levar o nosso conhecimento além dos muros da faculdade. Bom, nessas atividades que você for descrevendo, por exemplo, desenvolver a proposta, entrar em contato com a instituição, ou criar rede, ou criar redes, qualquer coisa assim, você vai colocando quais são as atividades e a carga horária, né? Essa carga horária depois vai ser aprovada pelo coordenador do seu curso, pelo professor, porque é a carga horária que você tem. Então, a sua atividade, de repente, pode valer 40 horas, pode valer 100 horas, depende muito qual foi a atividade que foi desenvolvida, o quanto tempo foi despendido, o impacto que isso trouxe para a instituição que você fez, o impacto que isso trouxe para você. Então, é nessa maneira que a gente tem que estar vendo. Também faça um cronograma, então você coloca de novo as atividades e coloca quais são as datas que você vai estar desenvolvendo. Nós vamos fazer a proposta em agosto, né? Então primeira quinzena de agosto a proposta, segunda quinzena de agosto vamos ter contato e providenciar a documentação. Depois vamos, sei lá, digamos que a gente vai fazer uma palestra, fazer pesquisa bibliográfica, preparar palestra, ministrar palestra, mensurar. Então, são todas as atividades que eu vou detalhando e colocando quando eu vou fazer isso. Então, a gente vai lembrar que a gente vai começar no início de um semestre, de um período e terminar no início. Não devo colocar quais são os recursos que eu tenho, que eu vou precisar, que são recursos humanos, recursos materiais, o que você vai gastar de material. Esse é mais um princípio de proposta. Foi elaborado um modelo o mais simples existente de uma proposta de atividade, mas tem que ter o mínimo, né? E você fecha, pessoal, dizendo quais são os resultados que você espera com esse trabalho. Por que isso aqui é importante na proposta? Porque quando chegar lá naquele relatório de mensuração, você vai dizer se você atingiu este objetivo, esse resultado esperado. Então, você tem que fazer um link com isso. Porque senão você não tem com que comparar. Falei do relatório de mensuração. O relatório de mensuração eu disse também que tem um modelo. Vou passar para vocês o modelo, né? Bom, repetindo novamente, não se esqueça de registrar tudo o que você fez, né? É importante que seja registrado o que você fez, que tenha mensuração. Isso é tão importante quanto fazer essa questão da documentação. O relatório de mensuração, você vai ter a identificação, novamente o nome do projeto, professores envolvidos, o nome dos alunos, né? O período que você fez. Pessoal, não tem importância se você não pegar tudo que eu estou falando, porque este modelo, ele está no site, ele está lá no site e pode entrar em contato conosco a qualquer momento que a gente pode orientar. Nessa questão da mensuração, você vai colocar qual a instituição que é sua parceira. Então, a escola A, a empresa B, sei lá. Digamos que você tenha feito para a comunidade de modo geral e que você vai publicar, por exemplo, no YouTube. Então, você vai dizer que é para a sociedade de modo geral. Só que, por exemplo, se você usar rede, se você usar YouTube, Instagram, qualquer coisa, lembre-se de verificar quantos acessos teve, porque isso também é uma questão de mensuração. Como é que eu sei se alguém viu o vídeo que eu publiquei sobre economia de água, que teve um projeto do semestre passado que eles falavam em questão de economia, de sensibilização sobre questão de economia de água, de energia elétrica.
E aí eles fizeram todo um trabalho através de vídeos, através de publicação em Instagram, e uma das mensurações que eles tiveram era a questão de acesso, era a questão dos comentários, então isso é importante também eu estar atento. Bom, voltando ao relatório de mensuração, eu vou colocar quais são os parceiros, novamente eu repito o nome dos alunos, RA, curso, etapa. Ah, mas eu já coloquei na proposta. Então, mas aqui na mensuração você coloca para a gente saber que os mesmos alunos, ou se algum aluno não participou, então ele precisa estar novamente os alunos na mensuração. Você fecha essa mensuração com as considerações do aprendizado, daquilo que você tinha esperar, a expectativa que você tinha da contribuição, do impacto, você faz essas considerações. Aqui vale a pena você dizer os impactos para a comunidade, para a escola, para a empresa, seja o que for, e para você enquanto aluno. Quer dizer, que impacto esse trabalho, esse conhecimento, essa atividade teve. E já pela terceira vez que eu vou falar, né, nesse relatório de mensuração você tem que colocar todas as evidências existentes. Fotos, vídeos, seja o que for lá que você tem. Pessoal, essa é a questão que a gente poderia falar de extensão, né? Então, repetindo, a extensão é uma exigência do MEC, não é uma exigência desta ou daquela universidade, ou daquela faculdade, ou aquele centro, é uma exigência do MEC. O objetivo principal da extensão é que a gente contextualize um conhecimento, a gente tenha oportunidade de levar o conhecimento para a comunidade, que a gente contribua com a comunidade. Então, a extensão, a necessidade da presença de professor, de aluno e de comunidade. A extensão agora foi curricularizada, ou seja, ela faz parte da matriz curricular do curso. A necessidade de eu cumprir 10%, então se eu tenho um curso de 3.000 horas, eu tenho que cumprir 300 horas no decorrer do curso, né? Isso é importante que eu esteja atento. O Univem está operacionalizando isso através de uma proposta que é feita pelo aluno, pelo grupo de alunos. Essa proposta é aprovada pelo coordenador de curso e por outras partes que tem aqui, como o pró-reitor e assim por diante. O aluno desenvolve essas atividades, depois ele tem que fazer um relatório de mensuração. Esse relatório de mensuração vai estar dizendo o que você fez, que impacto teve e as evidências. Não deixe para fazer em último momento, é algo simples de fazer, mas requer atenção, requer uma dedicação, né? A gente precisa fazer isso. E pode ter certeza que se você fizer, você vai gostar muito. Os alunos que já fizeram do semestre passado agora, porque sempre teve extensão universitária, não é uma novidade, isso sempre nós fizemos. A novidade agora é que ela está curricularizada, né? E é para todos os cursos. Então, veja bem, o fazer vai lhe dar uma satisfação muito grande. Você vai sentir que realmente está fazendo um curso universitário, que você teve um aprendizado e que esse teu aprendizado está indo para a comunidade, né? Que esse teu conhecimento está chegando em alguém. Porque conhecimento, ele só tem valor se eu levar para alguém. Se o conhecimento ficar só comigo, ele não serve para nada, ok? Eu acho que, resumidamente, é isso que a gente poderia falar para vocês. A gente fica à disposição no NAPEX, que você pode entrar em contato conosco. O coordenador do seu curso pode te ajudar. O professor que for denominado para te orientar também pode te ajudar. Eu acho que era isso que a gente tinha para falar para vocês. Estão à disposição para outros esclarecimentos e eu agradeço muito a atenção de vocês.